Ele fugiu de 2 prisões de segurança máxima, enfrentou o governo mexicano, virou prioridade número 1 dos Estados Unidos, construiu túneis subterrâneos de quilômetros e mesmo assim ficou anos intocável. Mas sabe o que realmente derrubou um dos narcotraficantes mais poderosos do mundo? Uma mulher e um ego gigante. El Chapo, ele construiu um império à frente do cartel de Sinaloa, enfrentou rivais sanguinários, atravessou toneladas de drogas pela fronteira e virou praticamente uma lenda viva depois de escapar da cadeia dentro de um carrinho de lavanderia. Depois, ele fugiu de novo, dessa vez por um túnel de 1,5 quilômetro. Parecia impossível de capturar. Só que no auge da fama, ele quis mais. Ele quis um filme sobre a própria vida, quis virar personagem de cinema e no meio disso começou a trocar mensagens com uma atriz famosa, baixou a guarda, se envolveu emocionalmente e acabou entregando informações que seriam cruciais para sua captura. Hoje ele cumpre prisão perpétua na prisão mais segura dos Estados Unidos. Mas a pergunta é, como que um homem tão calculista caiu por causa de gadice? É o que a gente vai entender no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera. Bem provável eu ter errado completamente a pronúncia, mas vocês conhecem ele aí como El Chapo. É um dos narcotraficantes mais famosos do mundo. Ex-líder do cartel de Sinaloa. E ele até podia ter 1,68 m de altura e não impressionar muito à primeira vista. Mas quando o assunto era negócio, o cara era implacável. Ainda jovem, começou traficando maconha e, como acontece na maioria das histórias ligadas ao crime organizado, foi subindo degrau por degrau dentro da hierarquia. Não demorou muito para mostrar que tinha ambição e estratégia. Lá pelos anos 70 e 80, El Chapo já avançava de forma acelerada dentro do cartel de Guadalajara, conquistando aí então seu espaço e consolidando o seu nome no submundo do tráfico. A organização de El Chapo começou a tomar forma em 1989, depois que o chefão do cartel de Guadalajara acabou preso. Com a queda da antiga liderança, o império se fragmentou. Várias subdivisões surgiram e entre elas nasceu o cartel de Sinaloa, comandado por El Chapo ao lado de Héctor Luis, conhecido como El Güero. O objetivo era claro, fazer as drogas atravessarem a fronteira e chegarem aos Estados Unidos, onde o número de consumidores garantiria lucros absurdos. E nisso, El Chapo se destacou, ficou conhecido tanto pela agilidade nas rotas e estratégias de envio, quanto pela frieza ao lidar com qualquer ameaça. Mas quanto mais dinheiro ele acumulava, mais inimigos surgiam. Um dos principais foi o cartel de Tijuana. A disputa entre os dois grupos foi brutal, marcada por confrontos violentos que praticamente moldaram o cenário do narcotráfico na fronteira entre México e Estados Unidos nas décadas de 90 e 2000. Depois de anos de guerra, o cartel de Sinaloa saiu por cima, enfraquecendo Tijuana e reduzindo a organização rival a um grupo menor e fragmentado. Apesar de já ser um nome forte dentro do próprio mercado, se a gente pode dizer assim, foi em 93 que El Chapo realmente ganhou uma projeção internacional. Naquele ano, ele acabou preso pelas autoridades mexicanas e enviado para uma prisão de segurança máxima, onde permaneceu até 2001. Só que a história não parou por aí. Em 2001, ele protagonizou uma das fugas mais inacreditáveis do crime organizado. Simplesmente se escondeu dentro de um carro da lavanderia da penitenciária e escapou. A partir dali, o nome dele explodiu de vez. Enquanto isso, o cartel de Sinaloa não ficou parado, pelo contrário, continuou operando a todo vapor. Um dos grandes diferenciais da organização era o uso dos chamados narcotúneis, uma estratégia usada e idealizada por El Chapo ainda antes da prisão. O primeiro deles teria sido construído em 1990 e mudaria completamente a logística do tráfico na fronteira. Tudo o que ele já representava no narcotráfico, somado à fuga digna de roteiro de cinema, fez com que os Estados Unidos colocassem a sua captura como prioridade máxima. A partir daí, começou uma verdadeira caçada internacional, com direito à recompensa milionária pela cabeça dele. Essa pressão resultou na prisão de El Chapo em 2014. Só que,
como já era de se esperar, ele não ficou muito tempo atrás das grades. Em julho de 2015, protagonizou outra fuga histórica. Escapou de uma prisão de segurança máxima por meio de um túnel subterrâneo com cerca de 1,5 km de extensão. Algo surreal. Ali, ele deixou de ser apenas um traficante poderoso e virou praticamente uma lenda viva, enquanto o governo mexicano passava por uma humilhação pública. O mundo inteiro estava atrás dele, mas ele seguia intocável. As autoridades simplesmente não conseguiam alcançá-lo. Só que no meio disso tudo, a fama começou a falar mais alto. El Chapo gostou da ideia de eternizar sua história nas telas, queria um filme sobre a sua vida. E é exatamente nesse ponto que entra na história a senhorita Kate del Castillo. Kate del Castillo, ela é atriz, produtora e também empresária. E foi justamente esse lado produtora, somado a uma certa admiração que ela demonstrava por El Chapo, que acabou chamando a atenção do narcotraficante. Naquele momento da carreira, Kate buscava um novo passo, algo que realmente elevasse o seu nome em Hollywood. E foi aí que surgiu uma ideia ousada: produzir a cinebiografia de ninguém menos que um dos homens mais procurados do planeta. Isso começou com um tweet, onde ela dizia: "Hoje, acredito mais em El Chapo Guzman do que nos governos que escondem verdades de mim." Pois é, aquele tweet dela demorou alguns anos para realmente chamar a atenção, mas quando chamou, teve consequência grande. Os advogados do líder do cartel de Sinaloa entraram em contato porque El Chapo havia escolhido justamente Kate para contar a sua história no cinema. E ela já queria exatamente isso, né? Então acabou aceitando sem pensar duas vezes. Então ficou ali marcado um encontro secreto nas montanhas do México em outubro de 2015, pouco tempo depois da segunda fuga cinematográfica de El Chapo. E para essa reunião de negócios não estavam só Kate e El Chapo. Quem também apareceu por lá foi ninguém menos que Sean Penn, astro de Hollywood, participando desse encontro pra lá de improvável. O que nem Kate, nem El Chapo imaginavam é que a inteligência mexicana já estava monitorando cada passo dessa aproximação. Eles só aguardavam a oportunidade certa para finalmente chegar até o narcotraficante. Enquanto isso, Kate e El Chapo trocavam mensagens com frequência, e foi aí que ele começou a baixar a guarda. O criminoso, acostumado a agir com frieza, ficou descuidado e até emocionalmente envolvido na situação. Gostou do flerte com a atriz, chegou a mandar mensagens do próprio número pessoal elogiando, dizendo que cuidaria dela. O bandidão mostrou um lado quase que romântico. Abre aspas: "Tenho fé de que você ficará confortável. Cuidarei de você mais do que dos meus próprios olhos." Olha só, né? Estava claramente encantado pela moça. Só que no meio desse clima todo, ele acabou cometendo erros dignos de um iniciante. Kate também correspondia. Em uma das mensagens chegou a dizer: "Fico tão comovida que você diga que cuidará de mim. Ninguém nunca cuidou de mim." Olha só, o clima de romance estava no ar. Só que no meio dessa troca toda, o criminoso acabava entregando mais do que devia. Comentava planos de viagem, deslocamentos, detalhes que, para quem estava monitorando tudo, valiam ouro. Não deu outra. As mensagens se tornaram peças-chave para que o governo finalmente conseguisse localizá-lo. Em 2016, El Chapo foi encontrado e preso em Los Mochis, no estado de Sinaloa. Houve troca de tiros, ele tentou escapar pelos esgotos da cidade e ainda tentou roubar um carro para continuar a fuga, mas acabou sendo reconhecido no caminho e capturado de vez. Depois da prisão, Kate também entrou na mira das autoridades e da opinião pública e chegou até a receber ameaças de morte. Ela passou a ser investigada por possível ligação com o crime, o que abalou bastante a sua carreira naquele momento, mesmo sem existirem provas de que ela tivesse cometido qualquer irregularidade. Em 2018, ela resolveu partir para o ataque e processar o governo. Segundo Kate, ela teria sido usada como isca pelas autoridades sem sequer saber que ela estava servindo como uma peça e numa estratégia para capturar El Chapo. Ela chegou a lançar um documentário na Netflix em 2017 sobre conhecer El Chapo. No final das contas, ela conseguiu ficar mais famosa com essa relação. Já El Chapo, ele só se ferrou por causa da sua gadice. Foi gado, se deixou levar e pegou perpétua. Oh, meu Deus do céu, não sobrou nada.
Quando foi recapturado, El Chapo chegou a ser levado para uma prisão próxima a Ciudad Juárez, uma cidade aí na fronteira com Texas e conhecida por ser uma das mais violentas do mundo. Mas em 19 de janeiro de 2017 ele acabou extraditado para os Estados Unidos e enviado a uma penitenciária de segurança máxima em Nova York, justamente para evitar qualquer risco de nova fuga. Em 2019 foi transferido outra vez, dessa vez para uma unidade ainda mais rígida, onde permanece até hoje. Atualmente cumpre prisão perpétua na ADX Florence, no Colorado, a única prisão federal de segurança máxima Supermax dos Estados Unidos. A verdade é que, depois da fuga, em 2015, as autoridades mexicanas já estavam completamente focadas nele. Criaram uma grande força-tarefa e passaram a monitorar mensageiros, familiares e intermediários. Só que o fato de El Chapo ter baixado a guarda por querer um filme sobre a sua própria vida e claramente ter se envolvido emocionalmente com Kate foi o detalhe que faltava para que as autoridades finalmente chegassem até ele. Ou seja, se não fosse pela sua gadice, talvez tivesse conseguido permanecer foragido por mais tempo. Você sabia dessa ou não? Comenta aqui embaixo. Tem mais algum outro homem que se lascou por conta de gadice? Comenta aqui que a gente traz vídeo também. Até o próximo. Tchau.